Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, levanta umas questões bem sérias. É sobre um capítulo de um livro, aqui, o 22, que usa uma metáfora interessante, a criptonita, para falar de pecado, né? Ou práticas que prejudicam a gente e que muitas vezes não são confrontadas. E as consequências disso. A nossa ideia aqui é tentar entender, destrinchar mesmo o argumento do autor. Por que ele bate tanto nessa tecla do confronto? Vamos investigar isso. Exato. E o texto organiza essa discussão olhando para três níveis, né? O impacto individual nas pessoas, depois a responsabilidade de quem comunica a mensagem, líderes, pastores, enfim. E, por fim, como isso afeta a comunidade toda, a igreja. A ideia central é bem clara. Deixar essa criptonita de lado, ignorar, olha, o custo é altíssimo. E o começo já é curioso. O autor fala de um medo santo. Ele até cita Hebreus 4 e Provérbios 16. Usa uma história pessoal, né? De um curso sobre drogas na escola que o medo das consequências o segurou. Não é para ter pânico, mas aquele respeito saudável pelo perigo, certo. Parece que essa é a chave para entender a urgência toda. Precisamente, é um respeito que protege, né? Não é aquele que trava a gente. O texto argumenta que, assim, negligenciar essa tal criptonita não é uma coisa secundária, sabe? O autor pergunta mesmo, por que essa hesitação toda em confrontar o que ele até chama de altares do pecado? Ele sugere que as pessoas que buscam a Deus, elas esperam ouvir a verdade, mas muitas vezes, aquela parte crucial, aquilo que impede um relacionamento real com Deus é omitido. A provocação é, será que a gente, poupando a pessoa da verdade dura agora, Uhum. não está, na verdade, causando um dano muito maior, talvez até oferecendo uma falsa salvação? Nossa, isso joga a gente direto no primeiro ponto quente, o custo pessoal de não encarar essa criptonita. E aqui a coisa fica, bem impactante. A fonte usa Mateus 7, aqueles versículos 21 a 23, para dizer algo bem forte. Que muita gente que se diz cristã, que chama Jesus de Senhor, pode ouvir um "eu nunca conheci vocês" lá no final. Peraí, o texto diz muitos dentro da igreja fazendo coisa boa. Parece contra o senso comum, né? Como é que a fonte explica quem exatamente seria esse grupo, se não são os de fora? Pois é. O que é fascinante e até meio perturbador no argumento é justamente isso. O texto insiste que Jesus não está falando ali de gente de outra religião ou ateu. Não, ele estaria falando daqueles dentro das comunidades de fé, gente que professa ativamente o cristianismo, usa o nome Senhor, o autor até chama atenção para a repetição Senhor, Senhor, como um sinal de fervor, de emoção, cita até o lamento do rei Davi por Absalão, sabe? Em 2 Samuel, bem tenso. Então não é gente morna, pelo visto. Quer dizer, estamos falando de gente engajada, emocionada com a fé. Ou que sustenta financeiramente. E o autor faz questão de frisar a palavra grega polos, que significa muitos. A sugestão é que não é um grupinho isolado, não. Poderia ser uma parcela grande, talvez até a maioria, nesse cenário do juízo final lá de Mateus. Puxa, se tem fervor, professam a fé, servem, qual é o fator decisivo então? O que separa essa turma do lado errado daquela frase terrível? Nunca os conheci. O que a fonte aponta como o X da questão aí? Praticam o mal, é Mateus 7, 23. A palavra-chave é essa, praticam o mal. No grego, é anomia. O autor vai buscar em dicionário teológico e explica que anomia é viver sem lei, seja por ignorar de propósito ou por violar mesmo a palavra de Deus. Simplificando, é alguém que, na prática, não aceita a autoridade da Escritura na vida. Entendi. Então não estamos falando de um tropeço aqui, outro ali. Não é o erro comum que todo mundo comete. Pela visão da fonte, não. O texto faz essa distinção bem clara. Não são os deslizes que acontecem e a gente se arrepende, sabe? A anomia que ele descreve seria uma prática habitual de pecado, uma conduta que continua sem um rompimento de verdade. O autor chama isso de idolatria moderna. É a tal criptonita que enfraquece. O argumento é que essas pessoas
consistentemente ou evitam, ou ignoram ou dão um jeitinho de justificar desobediência à palavra, talvez achem que umas partes não valem mais ou se agarram numa ideia de graça que o texto considera não bíblica, que não exige mudança de vida, entende? E a fonte liga isso diretamente com a liderança? Aponta uma falha aí? Sim, com certeza. Explicitamente. O autor sugere que uma das razões para essas pessoas chegarem nesse ponto é uma falha da liderança. Falha em confrontar essas práticas e em chamar claramente para o arrependimento. O argumento é que nunca disseram para elas, sem rodeios, que é impossível manter um relacionamento de aliança com Cristo enquanto se mantém de propósito o que o texto chama de amantes idólatras, essas práticas de pecado habituais. Faz sentido dentro da lógica que o texto constrói. E qual seria o outro lado da moeda, então? Como a fonte define o relacionamento verdadeiro com Deus? Aquele que evitaria o nunca os conheci. O texto vai fundo na palavra conheci, no grego ginosco, e enfatiza que não é só saber sobre Deus intelectualmente. É um conhecimento íntimo, relacional, sabe? De experiência. A fonte argumenta que, para essas pessoas lá de Mateus 7, esse relacionamento profundo nunca chegou a existir de fato, mesmo elas usando o título Senhor. E a prova desse ginosco, desse conhecimento íntimo, o texto busca lá em 1 João 2,3, para dizer que é a obediência. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. E isso amarra com a questão dos frutos, que Jesus fala um pouco antes, né? Em Mateus 7,20, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Como a fonte lê essa conexão? Perfeitamente. O autor argumenta que, nesse contexto específico de Mateus 7, os frutos que realmente fazem a diferença não são o serviço cristão, a pregação e a igreja, porque o grupo rejeitado também tinha essas coisas, né? Os frutos decisivos, segundo essa leitura, seriam o arrependimento verdadeiro do pecado voluntário e uma busca ativa, apaixonada mesmo pela obediência. A linha que divide, como o texto coloca, é se a pessoa encara o mandamento de Jesus, lá em João 5,14, vá e não peques mais, como algo opcional, que a graça cobre automaticamente, ou como algo central, um imperativo da fé. Ok, então o risco para a pessoa fica claro. Mas essa ideia da criptonita não para por aí, né? A fonte argumenta que isso respinga em quem tem a responsabilidade de passar mensagem. Os líderes, os comunicadores. Parece que o texto coloca um peso enorme nessa parte. Sim, é um dos pilares do argumento, com certeza. O texto dedica um bom espaço para uma passagem longa de Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 a 21. É um alerta direto pros atalaias, os mensageiros de Deus. A essência é, se Deus avisa que um ímpio corre risco de morte, espiritual, né, no contexto, e o mensageiro não avisa para ele mudar de rumo, Deus vai considerar o mensageiro responsável por essa perda. Por outro lado, se o aviso é dado, mesmo que a pessoa não ouça, o mensageiro cumpriu o dever dele e fica livre dessa culpa. Aí o autor pergunta na lata para os líderes, vocês querem carregar essa responsabilidade aí? Nossa, essa passagem de Ezequiel é pesada. Bota uma responsabilidade quase assustadora nos ombros dos líderes. A fonte explora como lidar com esse peso sem cair num legalismo que paralisa, ou o foco é mais no alerta mesmo? E fala de consequências eternas dessa negligência. Olha, o foco do texto é bem forte no alerta e na seriedade da omissão. Ele até levanta uma possibilidade meio sombria. Cita Isaías 66, que descreve uma visão lá no novo céu e nova terra, onde os salvos veem os cadáveres dos rebeldes. A fonte especula se os líderes negligentes teriam uma consciência eterna dessa falha ao verem aqueles que eles não avisaram. O argumento é que oferecer uma salvação só com base numa oração, sem chamar claramente para o arrependimento, cria uma falsa segurança, né? Tira a motivação para mudar de verdade e essas pessoas enganadas seriam vistas com repugnância nesse cenário final. Não tem muita exploração sobre como equilibrar isso com a graça, não. A ênfase é total no dever de advertir. Entendi a ênfase.
E como isso se aplica nas práticas de ensino e evangelismo que a gente vê mais hoje em dia na visão do autor? O texto critica direto as abordagens que focam só no ensino positivo, no encorajamento e deixam de lado a necessidade de advertir. Cita Colossenses 1:28, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, apresenta o apóstolo Paulo lá em Atos 20 como modelo, quando ele diz que está inocente do sangue de todos porque não deixou de anunciar toda a vontade de Deus. Menciona também Tiago 3:1 sobre o julgamento mais severo para os mestres. A crítica central é essa omissão do chamado ao arrependimento nos apelos de evangelismo e conecta isso com aquele aviso final do Apocalipse, sabe? Contra tirar qualquer palavra do livro. Existe algum exemplo histórico que o texto usa para mostrar essa abordagem que ele defende? Um contraste. Sim. O autor destaca um evangelista do século XIX, o Charles G. Finney. Descreve o método do Finney como sendo focado em pregar sobre a necessidade, a natureza do arrependimento, por várias noites, antes de sequer convidar as pessoas para uma oração de entrega ou decisão. E o resultado que a fonte diz que ele teve com isso é impressionante. Uma taxa de conversão genuína e de gente que permanecia na fé que passava dos 90%. Uau, 90%. Esse número chama atenção mesmo. A fonte basicamente coloca isso em contraste com o que considera taxas bem menores hoje, né? Sugerindo que a ênfase prévia no arrependimento, antes mesmo da oração de salvação, era o segredo. É essa a lição que o autor quer tirar. Exatamente essa é a conclusão que ele apresenta. O autor atribui o que ele vê como sucesso duradouro do Finney à aderência dele ao que ele entendia como padrão do Novo Testamento. Quer dizer, um chamado forte ao arrependimento como condição para a salvação, não como uma opção para depois da conversão. Fascinante essa perspectiva histórica. E isso leva a gente para o último nível de impacto que a fonte discute. A comunidade como um todo. Se o indivíduo está em risco e o líder tem essa responsabilidade pesada, como é que a criptonite não confrontada afeta o grupo, a igreja, a comunidade? A metáfora central aqui muda, vira o fermento, o levedo. O argumento é que, ao aceitar ou manter na comunidade gente que continua em pecado sem confronto, sem buscar mudança, esse fermento entra na massa e, como o fermento faz, ele se espalha quieto e contamina e enfraquece todo mundo. Voltando para a analogia do começo, é como se a presença da criptonita sugasse a força vital da comunidade, que seria o super-homem. E comunidades enfraquecidas, na visão do texto, perdem a capacidade de ser sal e luz, de transformar de verdade a sociedade. E o autor liga isso com a história ou a cultura de um jeito mais amplo? Ele vê reflexos disso no mundo hoje? Sim, ele faz um paralelo bem ousado. Compara a igreja primitiva, que ele descreve como tendo um poder que virava cidades de cabeça para baixo espiritualmente, com a igreja de hoje. Ele questiona por que, mesmo com tanta tecnologia, tanto recurso hoje, o impacto na cultura parece, na visão dele, bem menor. Ele atribui o avanço de questões sociais que ele vê como problemáticas, ele menciona aborto, imoralidade sexual, questões de gênero, não a um progresso social inevitável, mas a um esfriamento da igreja, uma perda de vigor espiritual causada justamente por essa tolerância interna com a criptonita. O esfriamento. Ele desenvolve mais essa ideia? Desenvolve. Ele compara a situação atual com o que ele diz que aconteceu lá nos séculos IV e V, depois que o cristianismo virou religião oficial do Império Romano. Segundo o autor, a popularidade trouxe mistura, diluição da doutrina, a igreja se conformou com a cultura pagã e perdeu a força de extinção. E esse declínio, na visão dele, contribuiu para a chamada Idade das Trevas. A implicação é clara. Negligenciar a pureza, a santidade da comunidade hoje, por medo de confrontar o pecado, poderia estar levando a gente para um caminho parecido de irrelevância e perda de influência espiritual. Forte essa comparação histórica. E como essa sessão termina na fonte?
Qual é o chamado final para a comunidade? O texto fecha essa parte com um apelo bem forte, tanto para os líderes quanto para os membros em geral. Não se acovardem. Proclamem a verdade completa da palavra de Deus, mesmo as partes que não são populares, que exigem confronto. Mas ele ressalta que isso seja feito sempre com amor, com compaixão de verdade. A convicção que ele expressa é que só a palavra de Deus pregada sem diluir é que tem o poder de trazer mudança real e duradoura. Fazer menos que isso, sabe? Maquiar a mensagem para ficar mais fácil de engolir, seria, na visão do autor, falhar em amar o próximo de verdade, porque privaria a pessoa do remédio que ela precisa. Ok, vamos dar uma recapitulada então no que essa análise trouxe para a gente. Este capítulo argumenta com muita intensidade que ignorar, evitar o confronto com o pecado, a tal criptonita, tem consequências bem sérias, em vários níveis. Para o indivíduo, tem o risco de uma fé superficial, de uma segurança falsa que pode levar à rejeição lá na frente. Nunca os conheci. Para os líderes e comunicadores, uma responsabilidade divina pesadíssima, com possíveis ecos na eternidade pela omissão deles. E para a comunidade toda, um enfraquecimento que vai acontecendo aos poucos, uma perda de vitalidade, de impacto no mundo. É uma visão bem sóbria, né? Exatamente. O fio que amarra tudo é essa ideia de que o silêncio diante do pecado não é neutro, ele é ativamente prejudicial na visão desta fonte. E um ponto interessante que o texto reforça no finalzinho é que essa responsabilidade de falar, de advertir, não é só da liderança oficial, sabe? O silêncio de qualquer membro da comunidade diante do pecado que ele está vendo pode ter consequências ruins. E isso tornaria essa pessoa, de alguma forma, corresponsável pelo destino de quem poderia ter sido alertado. E o texto termina com um exercício quase prático, né? Um desafio direto para quem está lendo, trazendo essa responsabilidade para o nível bem pessoal. Sim, tem um texto bem direto ao ponto. O autor propõe que a pessoa leia em voz alta uma frase que resume essa responsabilidade toda. O meu silêncio em relação ao pecado pode enviar pessoas à destruição, tornando-me responsável pela morte delas. Forte, né? E a partir daí, ele pede uma reflexão profunda. Como é que essa perspectiva mudaria as decisões, as interações do dia a dia, no casamento, na criação dos filhos, nos relacionamentos dentro da própria comunidade de fé? É um convite para reavaliar o próprio papel e a própria voz, ou a falta dela. Um chamado à reflexão bem forte mesmo, sem dúvida. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Que sai direto da análise desse material. Considerando a seriedade com que o texto trata o pecado não confrontado e essa responsabilidade pessoal que ele coloca no silêncio, como essa perspectiva bate de frente ou confirma as abordagens que a gente vê por aí ou que a gente mesmo pratica nas nossas vidas, nos nossos círculos? É algo que com certeza merece uma boa reflexão.